atividade de. Isso é muito. Não, isso aí. Tem gente hoje que está em defesa de TCC, né? Então não vou fazer chamada hoje, tá bom? Dúvidas? Ok. Silêncio absoluto. Então, opa, durou. Lembrar do Teorema Mestre. Teorema Mestre está. Então, mostrei para vocês dois slides de complexidade, né? Um absolutamente hediondo, mas é no hediondo, lá no final dele, que está aqui o Teorema Mestre. Vou compartilhar para vocês. Um dia eu vou ter tempo suficiente para ajeitar tudo isso, mas vamos lá. Aqui está o Teorema Mestre. Sejam A maior ou igual que 1 e B maior que 1 e constantes, e seja f de n a função e t de n não sejam funções, definidos para normas negativos. O que ele diz? A complexidade de um algoritmo de uma função recursiva t de n, no nosso caso estamos falando de algoritmos, depende do número de chamadas recursivas obrigatórias a pior caso e da fração de dados que você manda neles, mais a complexidade da parte não recursiva. O que acontece? A é o número de chamadas recursivas obrigatórias que nós temos no nosso código, na pior situação. Por que eu digo pior situação? Porque às vezes, como em alguns algoritmos, você tem as chamadas recursivas separadas por si e se não. Quando é separado por si e se não, só uma delas vai. Só um desses ramos irá acontecer. Nesse caso, você tem que escolher o ramo que lhe é mais complicado. Tá? Ou medir os dois lados e ver qual que é pior. Mas aí você tem um mau número de chamadas recursivas obrigatórias e que fração de dados você está mandando. Né? Professor, às vezes eu mando um terço, 2 terços. Bota a fração maior, por favor. Tá? Aí, IFDN é a complexidade da parte não recursiva. Se você tem essas informações, talvez o Teorema Mestre possa lhe dar a resposta à complexidade direta. Porque o que acontece? As chamadas recursivas mandando frações de dados, elas geram uma complexidade, que é esse número que é comparado direto aqui, n elevado de log a na base b. Então, esse número aqui é de se advém de eu chamar o algoritmo para fazer as chamadas recursivas, e cada uma dessas chamadas recebendo uma fração b de dados. Né? É isso que esse primeiro termo está falando, depois que está comprando o tempo todo com n elevado a log a na base b. Então, se a complexidade da parte não recursiva f de n for dominada por essas chamadas recursivas por padrão, você tem um caso 1. Nota que f de n ela é O de n elevado a log a na base b menos alguma coisinha de inteiro, é um polinômio. O f de n é um polinômio de grau pouco abaixo do grau desse outro polinômio, n elevado a log a na base b. Se for esse o caso, as chamadas recursivas recebendo essa fração b de dados estão custando a complexidade, vão causar o tempo do meu algoritmo. Por isso a complexidade é θ, n elevado a log a na base b, e esse é o caso 1. Eu vou para o outro extremo, o caso mais simétrico, ou oposto a ele. É o caso em que f de n, ou seja, a parte não recursiva, ela é muito mais complexa, então ela é um polinômio de grau superior a n elevado a log a na base b. Esse é o terceiro caso. Nesse caso, a parte não recursiva nos dados raiz ou nos níveis superiores da árvore custam muito mais que nos níveis inferiores, dominando e custam muito além do que o custo de fazer chamadas recursivas. E assim sendo, a complexidade é θ da parte não recursiva. Caso haja uma coincidência dessas duas complexidades, a complexidade da parte não recursiva
coincide com a complexidade das minhas chamadas recursivas, a complexidade do meu algoritmo vai ser n elevado a log de a da base b, ou seja, de eu chamar recursivamente o código, vezes o logaritmo, que é a altura da árvore de recursão. Ok? Consegui esclarecer? Aí, essa é esclarecer em termos de se você vai para o pior caso. Aí o que acontece? Para você conseguir calcular a complexidade, você tem que escrever, né, a equação recorrente associada ao algoritmo. Então, a equação recorrente, por exemplo, aqui, se você for o merge sort e o merge, você consegue escrever essa equação, tá certo? E aqui a gente já deu algumas equações, né? 4t n sobre 2 O de n. Então, esse 4 na frente, note que a função aqui chama-se t de n, t, né? Então, t. Aqui, esse aqui é o a, porque é o que está na frente do t. A igual a 4, b igual a 2, e a parte não recursível é a complexidade que não envolve t, e está aqui. Então, se você tem esses elementos, você aplica aqui, e então calcula a complexidade. Tá bom? Tranquilos? Vou fazer só um exemplo. Por exemplo, aqui estamos com 4, a igual a 4, b igual a 2. Então, log de 4 na base 2 é 2. Então, essa parte da chamada recursiva vai ser n elevado a log de 4 na base 2, que é n ao quadrado. Entre n ao quadrado e n, quem é maior? N 2. Assim sendo, eu estou no caso 1, e aí minha complexidade é n ao quadrado. Entenderam? Tá? Então, só um cuidado na vida prática disso é que quando você vai aplicar o teorema mestre, o grau do tem que ser um grau de polinômio, tá certo? Então, se você tiver uma função não, a parte não recursiva, tipo assim, n ao quadrado vezes log de n, você teria que ter. E você não tem como dizer, se você for comparar n ao quadrado com n ao quadrado log n ao quadrado log n é maior, mas não é por um grau de polinômio. Então você fica num vazio, o teorema vai ter esses vazios. Essa diferença de um para o outro tem que ser no grau do polinômio do n elevado a log n na base b versus o polinômio da parte não recursiva. Tá? Então tem esses pequenos vazios no teorema mestre. Se para a parte recursiva desse n3 e a parte não recursiva n2 log de n, você poderia ir com segurança, porque há um grau de polinômio de diferença a mais. Mas é uma circunstância. Quando tem um log de n multiplicando a parte não recursiva, as coisas ficam delicadas. É preferível ou ir com muito cuidado usar o teorema mestre ou evitar usá-lo. Tá? Então é a versão mais completa dele. Né? A gente tem 5 a 7 casos que já contemplam alguns desses, mas mesmo assim ainda não é totalmente fechado. Mais alguma dúvida? Então deixa eu falar aqui algumas coisas. NP completude é um assunto que com certeza vou cobrar. É bom vocês saberem quais são esses problemas NP completos ou NP árduos. É bom vocês terem essas definições. Certamente eu tenho que pedir escrever o algoritmo, que vai ser um chato, porque a prova vai ser via SIGA-A. O que significa que a tabulação vai ter que ser feita por espaço e a formatação vai ficar horrível. Então, mesmo se colocar, eu sei que às vezes vocês preferem abrir e fechar chaves, mas talvez um FICIF enquanto demarque com mais clareza o fim de cada bloco, tá bom, gente? Alguma dúvida sobre Dijkstra, Floyd, Walsh e Balmaford? Acho que não, mas eu vou fazer algumas considerações sobre o princípio da otimalidade. Tá? O princípio da otimalidade quer dizer que a solução, quando o problema atende esse princípio, e começa assim mesmo, quando o problema atende o princípio da otimalidade, a solução ótima ou correta dele contém soluções de problemas menores. E a relação disso com o Gulosi com a relação dinâmica é que eles
trabalham o tempo todo com problemas menores. E isso significa o quê? Que quando um problema atende o princípio da totalidade, essas duas técnicas podem prover soluções, algoritmos que produzam soluções corretas, ótimas. Isso significa também que quando um problema não atende esse princípio, tais abordagens podem produzir aproximações, mas não garantirão a solução correta. Entendido? Pessoal, vocês são uma turma que já me conhecem há bastante tempo. Já sabem como é que eu sempre prometi a vocês que eu não prometo prova fácil, difícil, eu prometo vocês terem expectativa do que esperar de mim, ou do que esperar, de que evidência eu estou esperando de vocês na prova. Vocês têm alguma dúvida que eu preciso esclarecer? A questão 8. Pronto. A pergunta: você consegue escrever para o Quicksort a equação recorrência dele? Vamos comparar o Quicksort com o Magisorte. O Magisorte sempre divide no meio e sempre manda metade dos dados. Como o Quicksort divide? Em que fração de dados ele divide? Essa informação é disponível de alguma maneira? Se alguém quiser também comentar. Vamos lembrar o Quicksort, né? O Quicksort, lá atrás, vamos lá, Visual Algo. Em relação ao pivô. Mas quando ele escolhe o pivô, ele dá alguma informação de que fração de dados ele está dividindo? Porque para aplicar o teorema mestre eu preciso disso. Então, se eu botar aqui o Random Quicksort e apertar o Sort, a gente vai ver que a gente não sabe, em nenhum momento a gente sabe como ele vai dividir. Nesse primeiro nível, ele está dividindo em relação aos 50, que eu acho que foi a escolha aleatória que ele poderia ter feito. Deixa eu até acelerar um pouquinho para a gente ver esses efeitos acontecendo. Agora o pivô já mudou um pouco a posição 44, mas ele ordenou tudo. Observe, em um momento ele escolheu o pior pivô, do outro escolheu o perfeito. E se eu mandar ele rodar de novo, eu não sei se ele vai fazer as mesmas divisões, se serão boas, se serão ruins. Então eu não tenho como escrever uma equação recorrente fixa para ele. Como eu não tenho como escrever essa equação recorrente fixa para ele, em que eu diga eu vou mandar 1/3 dos dados para cá, eu vou dividir o problema em dois, um lado vai receber 1/3, outro lado vai receber 2/3, um lado vai receber 1/4, 3/4, um lado vai receber meio, o outro metade. Eu não tenho como dizer isso, então eu não consigo escrever a equação recorrente. E como eu não consigo escrever a equação recorrente, eu não consigo usar o recurso que o teorema mestre me provê, que é dada a equação recorrente, fazer uma comparação entre o custo que ele me dá, que ele já tem pré-calculado, das chamadas recursivas, e comparar com a parte não recursiva. Então é importante lembrar que o teorema mestre ajuda no cálculo da complexidade de efeitos recursivos, mas ele não vai funcionar para todos, só para que eles tenham essa divisão clara de quantos por cento ele vai dividir, quantas estimativas você vai fazer e quanto por cento dos dados ele vai dividir. Então, quando eu faço aquele série de Fibonacci recursivo, eu não tenho como também usar o teorema mestre para resolver ele, porque a primeira chamada é para n-1, a segunda para n-2. Então, para eu poder chamar o teorema mestre, eu tenho que saber quantas chamadas recursivas ele vai fazer e que fração de dados ele vai mandar, e tem que ser uma fração. Como com o Quicksort eu não tenho essas garantias, ele está fora do teorema mestre.
é um alerta, não dá para aplicar ele para todo recursivo. Por isso que tem aqueles outros métodos da substituição e o da árvore. No caso, o Quicksort vocês vão encontrar no livro do Corme. Gostaria que a biblioteca virtual estivesse funcionando, que eu abrir ele aqui para vocês verem. O que ele faz é uma análise. Dado que, vamos supor que em uma interação eu faça a pior escolha de pivô possível, mas na segunda eu faça não a pior, não a melhor, mas eu divida 90% de um para um lado e 10% para o outro. E ele decidiu fazer essa análise, e fazendo essa análise ele descobriu que ele ficaria mais rápido que o Magic Sort ainda assim. Então é por isso que o Quicksort ganha do Magic Sort. Em geral ele é acho que perto da metade do tempo do Magic Sort, um pouco menos. Né? Não, acho que com certeza ele é metade do tempo do Hipsort. Mas ele é perto, ele é abaixo do Magic Sort, mas por um pouco. Tá bom? Acho que esclarecer a dúvida da Ana Gabriela e dos demais. Tá bom? Algumas coisas mais sobre a prova. Obviamente, quando a prova é virtual, eu entendo que vai ter consulta. E eu não me surpreenderia se vocês também estivessem compartilhando informações entre vocês. Pelo amor de Deus, eu não sou inocente, tá? Então, vamos ser sinceros uns com os outros. Alguns cuidados que colegas de vocês já cometeram no passado durante a pandemia nesse tipo de atividade. Eu boto o termo-chave em vez de ver o termo-chave correto, ele procura no Google, procura algo que esteja em português, acha um canto lá no interior, num site lá dentro da USP, só que não era o site que exatamente que apresentava aquele assunto, ou apresentava de um forma diferente, ou apresentava em termos de pesquisa, que é muito interessante para mim, eu adoro esses termos de pesquisas, mas aí às vezes o cara, por exemplo, me retornou árvore geradora multi-objetivo. Eu adoro árvore geradora multi-objetivo. É um tema muito interessante de pesquisa, foi apresentado ali no passado, muito divertido, mas não era a resposta para o algoritmo de árvore geradora mínima normal. Então, cuidado de ter a informação certa para a pergunta certa, tá certo, gente? Tá bom? Mais alguma coisa? Contra a turma, eles ainda mais verdinhos, estudo do Zoom, a gente tem que xingar, mas você já me conhece, então vocês têm que perguntar. Pronto. Então vamos fazer mais uns últimos cuidados em relação à prova e vamos encerrar a aula. Últimos cuidados em relação à prova. Em primeiro lugar, a prova vai estar disponível. Vai ser possível fazer até 3 tentativas. Não é assim, eu fiz a prova inteira, posso tentá-la de novo. Não. Você logou uma vez, se acontecer um problema, você pode logar uma segunda vez. Se acontecer um problema, você pode logar uma terceira vez. Mas quando você começa a logar, já dispara um contador de tempo. Vocês vão ter um número limitado de 2 horas para fazer essa prova. Vocês vão poder iniciar ela em qualquer momento da semana a partir de quinta-feira da semana que vem até quinta-feira da semana seguinte. Então tem uma semana para vocês poderem acessar essa prova de algum canto. A internet do campus está instável. Eu quero ir para a Lan House para garantir que eu vou ter conexão estável. Faça. Tem um plano B, caso deserto. Se tiver para sair para o laboratório um dia, faça. Mas sim, vocês vão ter uma semana para fazer a prova. Então, por favor, que ninguém venha pedir reposição porque vocês tiveram uma semana. Tá bom? Questão 4. Olha, eu vou lhe pedir que você seja alguma coisa que seja conhecido, por exemplo, em concurso, tá, Alexandra? Ou em pergunta de entrevista, tá bom? Porque se você, imagina que você está na entrevista, você dá uma resposta de um problema didático que o entrevistador não reconheça, aí você vai estar com um probleminha. Então, o que eu quero que você pergunte é que você me dê uma resposta que uma pessoa que você não conhece, que não foi professor de você em sala de aula, possa olhar no livro e encontrá-la, seja qual for esse livro, pesquisar na internet e ver se programação dinâmica resolve. Pode ser assim? Acho que é um parâmetro mais claro para todo mundo. Então é uma pergunta que se alguém estivesse lhe fazendo uma entrevista para o emprego e lhe perguntasse isso, você pudesse dar sem medo de ser que o problema é que a situação seria reconhecida. Tá? Pronto. Então
vou botar o desenho de novo para a gravação. Amanhã eu posto a aula